Obrigada, senhor presidente. Eu, da mesma forma, quero me somar ao pronunciamento do senador Álvaro Dias e, daqui dessa tribuna, externar a minha solidariedade ao senador, nosso querido amigo Paulo Bauer, e a toda a sua família, seus amigos, aqueles que conheceram o seu pai. Então, também, senhor presidente, de minha parte, fica aqui meus votos de pesar e meus votos de que a família saiba e tenha condições, serenidade para passar esse momento difícil, como é difícil o falecimento na família de qualquer um de nós. Então, meu abraço sincero, carinhoso ao senador Bauer e a toda a sua família. E lamentar, senhor presidente, que da mesma forma eu venho à tribuna hoje, neste momento, para falar também da morte de um dirigente do meu partido, um dirigente nacional do meu partido, mas além de dirigente nacional, um grande amigo pessoal. Não só amigo pessoal, mas uma pessoa a quem eu devo grande parte da minha formação político-partidária. Minha e de toda a minha geração, porque essa pessoa que veio a falecer foi uma pessoa muito importante. Eu aqui quero, neste momento, portanto, prestar as homenagens ao dirigente comunista Dinéias Aguiar, que faleceu aos 81 anos de idade, dos quais, senhor presidente e senadores, 63 anos foram dedicados à luta do povo brasileiro, ao socialismo e à construção do Partido Comunista do Brasil. Dinéias Aguiar foi vítima de uma doença neurológica. Resistiu com tenacidade e até pouco tempo antes do agravamento da sua doença, ele tinha a disposição de um jovem para as atividades políticas. Seu corpo foi velado na última sexta-feira na Câmara Municipal de São Paulo, onde recebeu do coletivo partidário e de muitos políticos que por lá passaram as homenagens que foram todas elas carregadas de profunda emoção. O presidente nacional do nosso partido, PCdoB, Renato Rabelo, em nome de todo o nosso coletivo, fez a homenagem, lembrando que Dinéias Aguiar era um dos últimos remanescentes da corrente revolucionária formada por João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar, que combateu as ideias reformistas dentro do partido e que, em 1962, durante uma conferência que reorganizou o PCdoB, foi eleito para a nova direção nacional do partido, nova direção nacional do PCdoB. Emocionado, senhor presidente, Renato Rabelo lembrou que o veterano comunista foi fundamental na articulação de duas gerações dirigentes que sustentaram o funcionamento do partido em momentos difíceis. Despediu-se lembrando o codinome de Dinéias na clandestinidade. Disse ele, o presidente Renato Rabelo, abre aspas, adeus, careca. Dinéias, você está presente, fecha aspas. E era assim que todos nós conhecíamos, como Careca. Ele teve uma participação importante na formação da nova geração política do PCdoB, nem tão nova assim, da minha geração, e de todos nós cuidava não apenas da formação política, mas também da nossa formação ética, da nossa conduta ética. Eu fui eleita vereadora da cidade de Manaus em 1988, senhor presidente. Antes disso, era militante do movimento sindical e, antes ainda, militante do movimento estudantil. E, desde aquela época, Dinéias tratava todos nós com muito cuidado, com muito carinho, sobretudo das mulheres. E, sempre que podia, na hora dos intervalos de nossas reuniões, de nossos cursos, ele sentava conosco e falava muito a respeito da organização das mulheres, falava muito a respeito da importância da participação efetiva da mulher na vida política e de como as mulheres são importantes, necessárias e imprescindíveis
para os processos de mudanças no Brasil e no mundo inteiro. E agora, senhor presidente, eu quero ler na íntegra a nota da direção nacional do meu partido, o PCdoB, na qual é destacada a trajetória desse militante comunista, desse dirigente histórico do nosso partido, PCdoB. Dinéas nasceu em 30 de janeiro de 1932. Ingressou no Partido Comunista ainda muito jovem. Em 1950, começou a atuar no movimento estudantil e logo ingressou na Juventude Comunista. Por suas inúmeras qualidades, elegeu-se presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, a UPES, e logo depois presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Com o golpe militar de 1964, participou da organização da resistência à ditadura e contribuiu para o êxito da 6ª Conferência do PCdoB, que delineou as diretrizes dessa luta. Posteriormente, enviado ao exterior, ajudou a organização do amplo movimento de solidariedade ao povo brasileiro. Com a anistia, retornou ao Brasil, destacando-se como um dos principais organizadores do 6º Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em 1983. Nesse período, assumiu a função de secretário nacional de organização. Quando terminou o regime militar, o PCdoB ingressou em nova fase, se transformando numa força política influente e respeitada pelas camadas mais avançadas do povo brasileiro. Com seu rápido crescimento, o partido precisava formar os seus militantes. Ele, então, se jogou na tarefa de organizar a Escola Nacional do PCdoB, pela qual passaram centenas de camaradas, inclusive eu passei por essa escola e aqui relatei um pouco da forma carinhosa como ele tratava e como ele cuidava da formação de todos os militantes, dirigentes, dos jovens comunistas do Brasil inteiro, dedicando-se de corpo e alma a essa tarefa muito importante. Esse trabalho intensivo de formação marxista-leninista dos quadros comunistas contribuiu muito para o partido enfrentar vitoriosamente muitos momentos difíceis e, principalmente, a grave crise que atingiu o socialismo no triênio 1989-1991. E eu me lembro, naquela época, chegaram a decretar o fim do socialismo e o PCdoB, o Partido Comunista, manteve-se muito firme na luta, porque acreditamos sempre e continuamos a acreditar que o capitalismo, senhor presidente, não pode ser um fim em si mesmo, porque uma sociedade onde homens exploram homens não pode ser uma sociedade justa. O que nós queremos é construir uma sociedade de iguais, onde todos têm um direito ao trabalho, onde todos têm um direito à moradia, onde todos têm um direito à educação. Portanto, ninguém pode viver à custa do trabalho de ninguém. É por essa sociedade que nós lutamos e foi nesse sentido e com essa formação que o Dinéas dedicou tanto tempo e tantos anos de sua vida. No início dos anos de 1990, senhor presidente, Dinéas pediu o afastamento do Comitê Central. Passou, então, a construir o partido na cidade paulista de Campos do Jordão, para onde se mudou. E se mudou com o objetivo de ter uma vida mais mansa, de ter uma vida menos atarefada, senhor presidente. Mas naquela cidade, pelo respeito que adquiriu, logo Dinéas assumiu o cargo de secretário municipal de Cultura e elegeu-se vice-prefeito de Campos do Jordão. Atualmente, ele fazia parte da direção do Comitê Municipal de Valinhos e integrava a equipe do Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois. Vanessa, me permite só um segundinho? Não. Me permite? Pois não. Quero agradecer aqui, a presidência agradece a presença dos nossos ilustres visitantes, alunos do Instituto Federal de Brasília, participante do Pronatec, esse Pronatec que muito veio contribuir com o ensino técnico no Brasil. Então, agradeço a presença de todos vocês. Muito importante ver alunos desse
desse programa destacado do governo federal de preparação de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros visitando aqui o Senado. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Mas, senhor presidente, então dizia eu que, mudando-se de Enéas, como fez, para a cidade de Campos do Jordão, lá, pela sua experiência política, pela sua capacidade de articulação política, logo assumiu a Secretaria Municipal de Cultura e, na sequência, compondo a chapa, foi eleito vice-prefeito daquela cidade. E, atualmente, Dinéias, além de continuar como dirigente do nosso partido, PCdoB, em Valinhos, também em São Paulo, integrava a equipe de documentação e memória da Fundação Maurício Grabois, que é a fundação do nosso partido PCdoB. No último período, mesmo enfrentando graves problemas de saúde, não arredava o pé do trabalho, dando uma importante contribuição na reconstrução da história dos comunistas brasileiros, da qual ele próprio era personagem destacada. Dinéias era um dos últimos, como já disse, remanescentes daquela pleiade de bravos camaradas que, em 1962, de maneira ousada, se colocaram na tarefa de reorganizar o Partido Comunista do Brasil. Ousadia que garantiu sua continuidade na trilha revolucionária. Uma geração que atravessou décadas, a maior parte do tempo na clandestinidade, e enfrentou prisões, torturas, mortes e soube fazer triunfar a liberdade e a democracia com a qual hoje a nação brasileira se fortalece e na qual os trabalhadores elevam a sua capacidade de união e de luta. As bandeiras vermelhas da grande causa socialista inclinam-se em honra, não tenho dúvida nenhuma, em honra à memória desse digno, heróico combatente que era Dinéias Aguiar, por todos nós conhecido como Careca. Portanto, eu quero, não apenas como parlamentar, como senadora do PCdoB, e me recordo que logo depois da minha eleição para o Senado, em uma atividade nacional, quando eu encontrei, ele me abraçou de uma forma carinhosa e me cumprimentou dizendo que sabia que eu teria uma militância muito destacada, porque, segundo ele, me destacava já durante todos os cursos que ele organizava. E falava de uma forma como se fosse um pai, não é? Muito mais, além de um dirigente, porque essa era a grande capacidade dele, além de um grande dirigente que buscava passar ensinamentos, eu disse aqui e reafirmo, ele transmitia um carinho profundo por todos nós. Foi, sem dúvida nenhuma, um espelho não só para mim, mas para muitos camaradas, muitos companheiros de partido que tiveram a oportunidade e a felicidade de conviver com Dinéias num importante momento de sua vida, em que durante anos ele foi o responsável pela política de organização e de formação do nosso partido e da nossa militância. Então, Dinéias, querido, onde quer que você esteja, receba muito mais do que meu abraço, mas receba o meu reconhecimento e meus agradecimentos por tudo que você fez, não só por mim, mas por toda uma geração de militantes partidários. Senhor presidente, eu, nesse período que ainda tenho, gostaria de relatar que, na última semana, na Comissão de Assuntos Econômicos, tivemos a oitiva do indicado para compor a diretoria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do senhor Ivo Bucaresc. Senhor Ivo Bucaresc, que é um profissional com experiência na gestão de serviço público, atua já há pouco mais de um ano na área de medicamentos do Brasil, como secretário executivo da Câmara de Medicamentos e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nessa posição foi nomeado pela presidência da Anvisa para coordenar o concurso que foi realizado recentemente por aquele órgão. E, infelizmente, todo o Brasil tomou conhecimento pelos meios de comunicação das inúmeras irregularidades ocorridas durante o concurso. Então, natural seria que, com a vinda de um indicado para a diretoria da Anvisa ao Senado Federal, para audiência pública, para a sua oitiva,
E natural, sendo essa pessoa o coordenador, o responsável principal pela realização do concurso, que os senhores e senhoras senadores dirigissem a ele questionamentos relacionados ao concurso. E assim foi feito, não apenas eu, mas vários outros senadores o questionaram, senadora Ana Amélia, senador Moca, que foi o relator, e ele teve o seu nome aprovado apenas com um voto contra, a grande maioria votou favorável à sua indicação para a Anvisa, e vários questionamentos fizemos, mesmo porque temos recebido, todos os senadores, creio eu recebi, acredito que todos tenham recebido da mesma forma, inúmeras manifestações, mensagens eletrônicas, manifestações questionando a lisura e fazendo denúncias sobre procedimentos equivocados que teriam ocorrido no dia do concurso. Para que Vossa Excelência tenha ideia, algumas provas em alguns locais do Brasil foram iniciadas somente 1 ou 2 horas depois de que já tinham sido encerradas em outras localidades. Denúncias de violação de conteúdo e tudo mais. O que levou à preocupação todos aqueles que fizeram o concurso. E veja, Vossa Excelência, eu não sabia. O concurso da Anvisa teve 125 mil inscritos para 414 vagas. 125 mil inscritos. Eu creio que foi este o concurso de maior participação, pelo menos dos últimos tempos, no Brasil. Mais ou em torno de 400 candidatos por vaga, senhor presidente. Muita gente. Então, é óbvio que um concurso dessa magnitude, sendo organizado em nível nacional, e o senhor Ivo Bucaresc explicou, foi inexigido o processo licitatório pela urgência da necessidade da realização do mesmo. E, segundo ele, a empresa, Cetro, salvo engano, mas a empresa escolhida para fazer o concurso foi aquela que melhor se encaixou, se adaptou nas normas. E o questionamento que nós fizemos a ele era acerca da manutenção ou não do mesmo. Ele, na hora, não pôde dar a resposta e disse que essa decisão caberia à diretoria da Anvisa e que essa semana, possivelmente, a Anvisa daria uma resposta ao Brasil e, principalmente, aqueles e aquelas que realizaram concursos, o concurso, porque vivem numa situação de muita instabilidade. Os e-mails que nós recebemos, senhor presidente, relatam situações difíceis de famílias que, com muita dificuldade, durante meses e meses, pagaram cursinhos para os seus filhos se prepararem para o concurso. E, diante de uma situação dessa, é óbvio que a insegurança abateu a todos, né? Porque o questionamento da possibilidade de haver não exatamente um processo lícito de escolha dos candidatos e que pudessem ser aqueles a passarem os mais preparados. E hoje, senhor presidente, eu obtive a informação hoje de que já foi comunicado pela diretoria da Anvisa o cancelamento do concurso. O que eu considero importante. Lamento que isso tenha acontecido, lamento muito, porque foram todos os estados brasileiros, quase todos os estados, a realizarem as provas. E, repito, em torno de 125 mil brasileiras e brasileiros participaram do concurso. Entretanto, diante dessas inúmeras irregularidades, não restaria outro caminho para a Anvisa que não o cancelamento do mesmo. Até em nome da imparcialidade era necessário que fosse feito o cancelamento. Apenas uma, e não foi uma irregularidade, inúmeras irregularidades aconteceram, mas apenas uma, no meu entendimento, já seria suficiente para o cancelamento, que foi o fato de, numa localidade, salvo engano, no Rio de Janeiro, ter iniciado a prova somente após várias outras localidades já terem encerrado a prova, mesmo porque havia um período mínimo em que os alunos, os concursados, aqueles que fizeram o concurso,
poderiam ser liberados da sala de aula. Então, aqui eu quero cumprimentar a diretoria da Anvisa, lamentar pelo acontecido, acho que não deve ficar apenas isso, não somente um novo concurso deve ocorrer, mas creio que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária deva fazer uma investigação mais aprofundada, inclusive na empresa, senhor presidente, inclusive na empresa, que tenho convicção, deva arcar com todas as despesas adicionais da realização do novo concurso, porque de uma outra forma não poderia acontecer. A empresa que foi a responsável pelo concurso deve arcar com todas as despesas. Há quem diga que ela teria subfaturado o preço para poder ser a vencedora. E parece que a realidade mostrou que esse não foi o melhor caminho. Então, no que pese o concurso ter sido anulado, outro concurso ser realizado, eu espero que a agência promova uma profunda investigação na empresa que realizou o concurso e divulgue essa investigação, o resultado das investigações para o Brasil inteiro. Não só por conta desse concurso, mas certamente por conta dos outros concursos que deverão vir, e o tratamento que o Estado deve dar a essa empresa deve ser um tratamento duro, senador Paim, um tratamento duro para que isso que aconteceu com este concurso que mobilizou nada mais, nada menos do que 125 mil pessoas no Brasil, não se repitam nos próximos concursos. Aliás, tivemos problemas também no Enem do Ministério da Educação, e parece-me que a empresa é exatamente a mesma, e nós não gostaríamos de ver esse problema se repetindo em concursos futuros de tamanha magnitude como foi esse da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu encaminho à mesa, senhor presidente, peço que conste nos anais o voto de pesar ao falecimento do nosso querido dirigente, meu querido amigo Dinés Aguiar, o Careca. Muito obrigada, senhor presidente.